Oremos. Pai, em Tua presença, Senhor, nos encontramos nessa tarde. Para aqui, Senhor, falarmos um pouco da Tua palavra, ó Pai. Essa palavra que o Senhor tem posto ao meu coração desde ontem, que possa ser, meu Deus, uma voz profética, que possa ser a mesma ecoada nos corações, trazendo esperança, trazendo vida, trazendo tranquilidade, trazendo paz, Senhor. Trazendo, Senhor, esperança e confirmação, ó Pai. Com certeza, a Tua palavra não voltará neste dia de hoje, de quarta-feira, vazia, Senhor. Cremos, Senhor, na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Fica conosco, Pai, neste dia. Continua derramando da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão, Senhor, sobre as nossas vidas. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu quero trazer nesta quarta-feira uma palavra posta no meu coração pelo Espírito Santo de Deus desde o dia de ontem, para que possamos refletir neste dia. Está no livro de 2 Reis, capítulo de número 7, e o versículo 1 em diante, que diz assim o texto bíblico: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse-lhe: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, não poderia fazer isso. E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demo-nos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixar viver, viveremos. E se nos matar, tão somente morreremos. Glória a Jesus. Meus queridos, essa passagem, uma passagem, podemos dizer, conhecida de muitos irmãos da igreja, mas nessa tarde de quarta-feira se torna para nós, como naqueles dias, uma palavra profética de diversas formas para a nossa vida. Não sou eu de trazer mensagens como essa, a não ser quando o Senhor toca verdadeiramente ao meu coração. O texto relata a história de uma fome em Samaria, causada pelo cerco feita pelos sírios, que cercaram as entradas e saídas de Samaria. Haja vista que nesse período o profeta atuante era o profeta sucessor de Elias, o Eliseu, que havia realizado por ele, Deus, muitos milagres. E as suas palavras eram vivas diante do povo. Mas a incredulidade sempre, ou na maioria das vezes, predomina no coração dos homens e das mulheres. Nesta ocasião, há uma grande fome em Samaria, por consequência desse cerco dos sírios, que estão fechando todas as entradas. Ninguém entra, ninguém sai. Era assim como eles faziam anteriormente. Eles cercavam uma cidade, e eles não entravam em batalha corpo a corpo, mas apenas fazendo com que os moradores, reis e soldados daquelas cidades cercadas se entregassem, porque iria faltar o alimento, faltar a água,
Então era questão de tempo para todos aqueles que estavam em um cerco, aqueles que estavam dentro das suas casas e muralhas daquela cidade. Eles iriam se entregar, porque logo haveria o desespero, a fome iria bater. Eles optariam por se entregar para salvar as suas vidas. É este ambiente em que o povo de Samaria está vivendo. Seria bom ressaltarmos que eles estavam passando por isso por causa da sua desobediência a Deus, por causa das suas atitudes erradas tomadas por cada um deles, que fez com que o juízo de Deus viesse sobre eles. E nada mais era este cerco e esta fome do que o castigo de Deus, ou Deus chamando a atenção do povo para um arrependimento. Nesta ocasião, a cidade cercada, e o rei resolve dar uma volta para ver o que estava acontecendo. E neste momento em que o rei resolve dar uma volta e ver o que se passa no meio do seu povo, ele consegue observar uma mulher que lhe chama a atenção. E se nós atentarmos para antes disso, o texto do capítulo de número 6 vai dizer que uma cabeça de jumento era vendida a um preço bastante alto. E também alguns, como era conhecido naqueles dias, estercos de pombos ou um tipo de alimento que era escasso naqueles dias, alfarrobas, podemos dizer, que eram vendidos também a um preço muito elevado. Há uma fome que toma de conta de Samaria, uma fome generalizada, ao ponto de chamar a atenção do rei, uma mulher que ali está, em que o rei está dando uma volta para ver o que estava acontecendo. Essa mulher chama a atenção do rei para julgar uma causa sua. Essa mulher chega a dizer no seu relato que a fome era tão grande que ela chama ou a sua vizinha lhe chama, e elas entram em um acordo, e que cada um iria matar o seu filho um dia, e no dia seguinte mataria o outro filho para que viesse se alimentar. Assim for acordado entre essas duas mulheres. Um dia, por causa da fome, mataria uma criança, formando assim algo ainda mais grave diante dos olhos do Senhor, que é o canibalismo. E esta mulher chega a dizer que ela mata num dia o seu filho e come o seu filho junto com a sua vizinha, a sua companheira. Mas no dia seguinte, que era o dia em que a sua companheira, a sua vizinha, iria sacrificar o seu filho para se alimentar, a sua vizinha, por sua vez, esconde o seu filho. E ela traz essa questão ao rei. O rei, por sua vez, a compreender o tamanho da fome do povo, ele pega, rasga as suas vestes, e todos que ali estão conseguem ver que debaixo das vestes reais existe o saco de cilício, um saco preto, que representa a humilhação, que representa se humilhar diante de Deus. O rei, por sua vez, ele consegue compreender o que está acontecendo. As suas roupas reais cobrem o saco de cilício, a sua humilhação. Às vezes, queridos, nós estamos se humilhando diante de Deus por tantas circunstâncias, aquilo que nos envolve. Mas olhando a nossas vestimentas, nunca transparece a nossa humilhação, o nosso momento com Deus. Esse rei, por sua vez, ele está tentando mostrar uma humilhação. Ele rasga as suas vestes, mostra que está por baixo das suas vestes reais, esse saco de cilício, saco preto, ele está se humilhando e ele rasga. Mas o interessante é que o rei ele não coloca a culpa em si mesmo. O rei não coloca a culpa sobre o povo. Nessa situação todos têm culpa, a população tem culpa porque pecaram contra Deus. O rei, por sua vez, também tem a sua culpa porque pecara também contra o Senhor.
A única opção que eles têm aqui, segundo o rei, é colocar a culpa sobre o profeta de Deus, sobre Eliseu, que nada tem a ver a não ser profetizar a fome, a não ser o porta-voz de Deus sobre aquela nação. Às vezes, diante de muitas circunstâncias, ou diante daquilo em que as nações estão passando, o mundo está enfrentando, as pessoas sempre procuram colocar a culpa em alguém. Sempre a gente procura transferir a culpa para terceiros, para uma outra pessoa. Enquanto, na verdade, a culpa é minha e é sua. Apenas estamos vivendo o momento em que Deus resolve alertar a nossa vida. Não. Se alguém me perguntasse se isso seria os momentos finais da humanidade, eu diria com certeza não. Porque nós estamos vivendo ainda nem os princípios das dores. Apenas um alerta da parte de Deus para as nossas vidas. É apenas um abrir de olho, é apenas um cutucão na nossa ilharga, como diz Atos dos Apóstolos, quando Pedro está preso. É apenas um toque de Deus, porque a ira do Senhor, a ira do Cordeiro, como é descrita no livro do Apocalipse, e no Antigo e no Novo Testamento, a gente vê que será algo mais crítico, mais doloroso, que afetará mais. São sinais do céu, não sinais no céu, como alguns pensam. Nós vemos, queridos, alguém botando culpa em todas as pessoas. E o primeiro culpado aqui é o profeta Eliseu. Mas o profeta Eliseu, ele é aqui o homem de Deus. É aquele que vai trazer a mensagem de Deus, é aquele que vai trazer a mensagem de esperança. Haja vista que nesses últimos dias, muitos têm se beneficiado ou dizendo que são homens ou mulheres de Deus. Mas, na verdade, aqueles que são realmente homens de Deus estão sendo criticados, podemos dizer, a própria palavra de Deus está sendo, foi e será motivo de chacota de muitos, de zombarias e de palavras que são proferidas nas redes sociais. O profeta aqui, ele está sendo alvo, mas o profeta, ele está na sua casa, ele está orando, ele está buscando a Deus. Ele está com anciões, estão ali meditando acerca do que está acontecendo. Que é um conselho, meu querido e amado amigo, nunca zombe da palavra de Deus, nunca coloque a culpa em Deus pelos nossos erros, por aquilo que nós cometemos, por aquilo que nós estamos passando. Haja vista que o próprio rei aqui, mais adiante, ele coloca a culpa no próprio Deus pelas circunstâncias em que eles estão vivendo. Mas, na verdade, a culpa não é do profeta. Na verdade, a culpa não é de Deus. A pura verdade é que a culpa é daqueles, que a culpa é nossa. As consequências, ou aquilo que nós enfrentamos, são puramente as consequências dos atos praticados anteriormente. Então devemos ter conhecimento, ser sábio e aceitar com facilidade a nossa culpa, o nosso erro. Porque o que veio sobre nós não é culpa de Deus, é culpa nossa. São as nossas atitudes e não as atitudes de Deus. As atitudes de Deus são por causa das nossas atitudes. O castigo, possivelmente, de Deus por causa do nosso erro. Aqui a culpa é transferida para o profeta e depois para Deus. Mas Deus não tem culpa. A palavra sua não tem culpa. Jesus Cristo não tem culpa. A igreja não tem culpa. A igreja não é culpada, apesar de muitos erros, não é culpada. Porque procuramos sempre fazer as coisas corretas. Aqui o profeta está na sua casa, enquanto o rei envia um mensageiro com a seguinte mensagem, dita naquele momento de euforia pelo rei: ainda hoje a cabeça de Eliseu não estará sobre ele. E dá um decreto de morte para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, imediatamente avisado pelo Senhor, ele dá ordem aos anciões que quando esse mensageiro do rei vier, fechem a porta, empurre ele para fora, porque depois dele vem o seu senhor. Na verdade, o mensageiro vem trazendo uma sentença do seu senhor, do rei, para o profeta Eliseu. Eliseu dá ordem de expulsar.
É o que nós devemos fazer na maioria das vezes. Expulsar algumas sentenças de mortes que são decretadas sobre a nossa vida. E nós devemos repreender, fechar a nossa porta. E não como intuito de estarmos isolados dentro, mas como intuito de rebater, de se levantar, de guerrear contra, de batalhar contra, de não permitir a entrada, de lançar para fora toda essa sentença de morte. Chegamos no capítulo de número 7. O profeta Eliseu, ele é porta-voz de Deus e agora ele vai profetizar mais uma vez. Observe aqui, queridos, que é preciso que haja a igreja, que é preciso que haja homens de Deus, que é preciso que haja profetas de Deus, porque esse mesmo profeta que profetiza a fome, esse mesmo profeta que vai profetizar da parte de Deus a bênção e o retorno da paz e da alegria sobre aquela nação. É preciso que haja igreja, é preciso que haja a palavra, para que Deus ele possa falar aos homens. E o profeta nada mais é do que o porta-voz de Deus. Aqui é um sinal para nós como igreja. Se nós se calarmos, a humanidade ficará sem a voz. A humanidade ficará sem ouvir a voz de Deus. Que seja ela de sentença, que seja essa de bênção. Mas nós somos sim ainda porta-voz de Deus. Ainda somos sim a voz de Deus na face da terra. Como sempre diz, ou como está escrito na palavra de Deus acerca de João Batista, é a voz do que clama no deserto. Nós somos a voz ainda que podemos clamar e algo acontecer. Eu creio nisso e por isso eu estou aqui nesta tarde. O profeta diz que ouve a palavra do Senhor. Prestai atenção na palavra de Deus, ouve a palavra de Deus que eu tenho a dizer neste momento. Ele chega a dizer que amanhã, estes dias, as coisas irão normalizar. Não haverá um preço exorbitante sobre as coisas. As coisas serão normalizadas. As coisas voltarão ao normal. O preço das coisas irão descer. Ele está dizendo que tudo vai ficar ao normal amanhã, neste dia. Mas levanta alguém que está ouvindo a profecia, por sua vez, é aquele que é um capitão do rei, é aquele em que um rei se encosta, é aquele em que um rei confia. Este zomba da profecia de Eliseu acerca da melhora das coisas. Sempre quando houver uma voz profética, sempre vai ouvir alguém que vai criticar, sempre alguém vai dizer que nunca vai acontecer, nunca isso vai acontecer, claro, porque muitos realmente não acreditam nisso. E o profeta profetiza, ele diz que ainda este dia, tu verás para o capitão, mas não comerás daquilo que Deus vai fazer. Olharás com os teus olhos, mas não irá provar do que Deus vai fazer. Acredito eu, amados, nessa tarde, que esta palavra é direcionada para nós sobre acreditarmos que dias melhores estão vindo. Apesar da crise, apesar do cerco, apesar do sofrimento em que muitas pessoas, através do medo, estão passando, serão dias de bênçãos, virão sobre esta nação. Essa é a palavra de Deus para esta nação, através dessa humilde pessoa que vos fala. Chegará tempos de bonança, tempos de mudança sobre a nossa nação, e não irá demorar. Haja vista, querido, que o profeta, ele fala essas coisas. Encontra-se na porta de Samaria, e 4 leprosos. Eles não estão dentro de Samaria, dentro das muralhas. Eles estão às portas de Samaria. Esses leprosos, por sua vez, eram alimentados por seus familiares, porque eles eram reclusos, eram colocados de lado. Eles, por sua vez, eram alimentados por seus familiares. Mas aqui, amados, eles estando à porta de Samaria, estão com fome. Eles começam a raciocinar entre eles. Se ficarmos aqui parados, morreremos. Se entrarmos para dentro de Samaria, o cerco é grande, não tem comida. Com certeza iremos morrer ali também. Nos resta uma opção:
Que opção é essa que eles tiveram? Irmos ao acampamento dos sírios, acampamento do inimigo, daquele que está fazendo cerco em Samaria. Eles então tomaram essa atitude: vamos lá. Se eles deixarem a gente viver, então viveremos. Mas se deixar a gente, se eles matarem, então morreremos. Iriam morrer de qualquer forma. Mas a atitude desses 4 leprosos, não falando aqui das suas enfermidades, mas da sua atitude neste momento, vamos ter uma atitude, vamos levantar, vamos ficar de pé, vamos fazer alguma coisa diferente. Se ficarmos parados, morreremos. Se entrarmos em Samaria, também morreremos de fome. E nós temos aí uma saída: vamos ao acampamento dos sírios. Se eles deixarem a gente viver, a gente vive. Mas se matar, a gente já ia morrer mesmo. Uma coisa é certa dentro do pensamento desses 4 leprosos: a morte era certa para eles. Mas se já que eles iriam morrer, eles não iriam morrer de qualquer forma, sem lutar, sem revidar, sem correr atrás, sem batalhar. Eles não iriam morrer, amados, parados, ou estando parados, esperando a morte chegar. Eles resolvem ir ao acampamento, e é nesta ocasião de atitude que o milagre acontece. Eles resolvem ir, 4 leprosos, andando devagar, vão à procura do acampamento sírio. E quando eles chegam naquele acampamento, um milagre tem acontecido. Os inimigos têm batido em retirada. Eles encontram ainda as fogueiras e o acampamento montado, ainda com comida, ainda com os utensílios adquiridos em outras batalhas dentro de cada tenda. Observando o texto, ele diz que eles entraram em uma das tendas e lá eles comeram, pegaram pratas, joias e ouros, roupas, e ali se alegraram, se banquetearam naquele momento e entraram em outra tenda. E depois eles tiveram a ideia e caíram, na verdade, em si, dizendo: os nossos irmãos estão cercados em Samaria com fome. Eles não sabem dessa notícia. Eles vão à procura ali em Samaria e traz eles. Dão uma boa notícia que os assírios foram embora e deixaram tudo no acampamento. Um milagre de Deus acontecendo. Mas antes destes 4 leprosos chegarem ali, nós sabemos que os sírios, eles ouviram como grande exército se aproximando. E eles disseram que Israel teve apoio do Egito e outras nações. E vieram contra ele para matar. E eles fugiram, deixando tudo ali. Há quem diga, amados, ou na verdade o texto está nos dizendo, é preciso a gente tomar uma postura, se levantar, ir adiante, bater de frente, porque a nossa atitude moverá a mão de Deus, repreenderá os nossos inimigos, como se fosse nós um grande exército, mas não, é somente a ação de Deus, nos ouvidos dos nossos inimigos, para que eles possam bater em retirada. Eu estou aqui nessa tarde com esta palavra da parte de Deus, que os dias melhores estão vindo, dias em que esta nação experimentará, e nós, como um participante desta nação, nós iremos experimentar dias melhores virão sobre esta nação. Mas, irmão Osiel, a crise, essa pandemia que surgiu, aquieta o teu coração, e a palavra de Deus nesta manhã para nós, dias melhores virão. Eu quero reservar este momento agora para nós fazermos uma oração, levantando-se como estes 4 leprosos deste texto, e orarmos para que Deus possa nos dar força, e orando hoje, repreender todo o mal não sobre o Ceará, mas sobre toda a nossa nação, essa pátria amada, e que Deus ama, apesar de muitas pessoas desonrarem a Deus e a sua palavra, mas Deus ama porque há pessoas boas, há pessoas que são fiéis a Ele, e por causa da fidelidade de muitos, Deus, Ele irá repreender todo este mal de sobre esta nação, a nação em que eu faço parte, nação
brasileira. Eu convido você a orar comigo. Não são muitos, mas alguns irão orar comigo neste momento, para que Deus possa agir segundo aquilo que Ele tem falado ao meu coração. Meu Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, mediante, Senhor, a Tua palavra, que falaste, Senhor, ao meu coração, de ontem até hoje, Pai, sobre que dias melhores virão sobre esta nação, dias melhores, Senhor, para os pobres, dias melhores para aqueles que têm condições, Senhor, meu Deus, de moradia para aqueles que não têm, vida melhores, Senhor, para aqueles que vivem em áreas de risco, que muitas vezes falta o alimento na sua mesa, Pai. Neste momento, Senhor, me agarrando nas Tuas palavras, Pai, eu profetizo, Senhor, meu Deus, segundo a Tua palavra, dias melhores sobre esta nação, que essa nação, Senhor, meu Deus, está passando por uma transformação de caráter, transformação de atitude, transformação de pessoas, ó Pai, e dias melhores virão, Senhor, para aqueles que passam por necessidades, por aqueles que sofrem, Senhor, não somente por esta pandemia, ó Pai, mas como, Senhor, aqueles leprosos, Senhor, eu oro neste momento, eu intercedo, Deus, junto com essa pessoa que está me ouvindo, através do rádio, através do Face, Senhor, através do YouTube, Senhor, que ora comigo nesta manhã, ó Pai. Não sou eu uma grande pessoa desta nação, mas eu sou um homem, Senhor, escolhido por Ti. Sou um homem que confio na Tua palavra, acredito em Ti, Senhor. E em Teu nome, Pai, eu oro nesta tarde, repreendendo, Pai, em nome de Jesus, toda ação diabólica sobre esta nação, Pai, todo este vírus possa ser varrido, meu Pai, de sobre a casa dos Teus servos, sobre a casa deste homem, desta mulher, Senhor meu Deus, sobre a nação brasileira, seja varrida para longe, meu Pai, seja desfeita todo o mal, toda a pandemia, meu Pai, possa ser colocada um fim, Senhor, neste dia, que não haja nenhum vírus sequer na casa deste homem, desta mulher, meu Deus, nos hospitais, aonde houver, Senhor, a terra brasileira, Pai, que venha ser batido em retirada todo este vírus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e que todo o mal, Senhor, nos corações dos homens, daqueles que não crerem, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, que eles possam ser tocados pelo Teu dedo, que eles possam ser atingidos, Senhor, pela Tua ira, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu represento aqui, Pai, neste momento, a Tua voz, ó Deus, a voz profética sobre esta nação e sobre esta cidade, neste dia, Senhor, que este mal está com dias contados sobre esta nação e dias melhores, dias de gozo e de alegria virão sobre o nosso povo. Aquietai-vos o nosso coração e sabei que o Senhor é Deus. Aquietai-vos a vossa alma e sabei que o Senhor é Deus. Decandori amassei que andoriba da lamarahai. Ne plastic onde resti clamando que o medecai. Decando e de ressuime decando arabais. Está na hora de voltarmos a clamar a Deus, porque dias de paz virão, mas fica um alerta sobre nós, de como nós estamos procedendo as nossas vidas. É hora de abrirmos os nossos olhos, ó povo, ó igreja, ó nação. É hora de confiarmos em Deus. É hora de pararmos de brincarmos de ser crente.
e de buscarmos a Deus com alegria em nossos corações. Que a tua graça, Deus, esteja sobre as nossas vidas. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus, e graças a Deus.